Mais um companheiro aqui da Jovem Pan conosco também nessa cobertura, o Augusto Nunes, dos Pingos nos Is, de volta. Agora a situação mais tranquila, mas longe de estar resolvida, né, Augusto? Boa noite. Pois é, Vitor, boa noite, parabéns pela cobertura aí, a Jovem Pan sempre liderando. É isso aí, ficamos em primeiro lugar ao longo de todo o domingo no YouTube e é só possível por causa de todos que acompanham a gente, né? A gente agradece muito a cada um. Olha, Vitor, acho que ficou claro o seguinte, quer dizer, esse domingo, o que houve nesse domingo escancarou o engajamento de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Rogério Favretto, numa conspiração que nós temos denunciado na Jovem Pan insistentemente, uma conspiração em curso para libertar um ex-presidente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, que está cumprindo pena depois de condenado no primeiro processo. Vem outro aí, o do sítio de Atibaia, que vai resultar em outra condenação, não tenho dúvida. Agora, o que fez o Favretto exige uma tomada de posição firme dos órgãos encarregados de vigiar o funcionamento do próprio judiciário, sabe, Conselho de Justiça, todas as entidades têm de acordar para o seguinte: um desembargador de plantão, aproveitando um domingo que ele imaginava que cairia 2 dias antes do jogo do Brasil pelas semifinais, a Bélgica desclassificou também o juiz Favretto, e ele fez isso para pegar o Brasil de surpresa e tentou 3 vezes libertar o Lula. Ele emitiu 3 ordens de soltura, a primeira às 10 da manhã, depois reagindo ao bom senso do juiz Sérgio Moro e depois desautorizando o próprio relator do caso, que é o desembargador Gebran. Quer dizer, ele ultrapassou todos os limites do cinismo, porque ele é um militante do PT. Ele esteve filiado ao partido, saiu para ocupar um cargo, para se tornar desembargador, e foi um elemento do PT infiltrado na justiça brasileira. Isso não pode acontecer. E vai acontecendo em todas as instâncias. E eu repito, a bagunça que está instalada no Supremo Tribunal Federal, a baderna com que se movem, a baderna criada por ministros que não atendem a decisões colegiadas, desrespeitam a maioria, isso aí vai se espraiando pela justiça brasileira e vai desmoralizar o judiciário. É bom que os integrantes do judiciário, que em sua grande, enorme maioria são pessoas decentes, é bom que a maioria dos decentes tome uma atitude já. É bom que os brasileiros se manifestem, porque não pode haver um domingo assim, que é um raio em céu azul. Quer dizer, não estava acontecendo nada, ele inventou um fato novo, o Favretto, que não é novo, a candidatura do Lula, e criou essa situação de absoluta insegurança jurídica. Pois é, e todos os fatos, né, Augusto, indicam para uma ação já previamente preparada, né? Porque claro, não é de se imaginar que ele elaborou 30 páginas no domingo, né? Um despacho tão longo, se ele já não esperasse a ação liderada pelo Vadi Damus, repito, quer dizer, só são comparsas do ex-presidente presidiário que aparecem nessa movimentação de hoje. A conspiração, ela é vasta e bem articulada. Sempre que a gente denuncia na Jovem Pan, não faltam os colunistas a favor, os jornalistas mansos que vêm com aquela conversa e não, isso é teoria conspiratória, as instituições funcionam. Não, as instituições funcionam e mal, porque tem prevalecido a ação de juízes que não julgam de maneira isenta. Eles têm um lado e eles atropelam qualquer lei que seja necessário atropelar para favorecer os bandidos de estimação.
Pois é, né? Os autores dessa movimentação aí foram 3 parlamentares do PT, o Vadir Damus, como você disse, o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira. E o que é mais curioso é que eles protocolaram esses documentos na sexta-feira, pouco depois do fechamento do expediente do Judiciário. O expediente oficialmente termina às 7 horas da noite e esses pedidos foram protocolados sempre às 7 e pouco, 7h32, 7h50, se eu não me engano. Coincidir Então, com o plantão. seria muita coincidência que isso tivesse acontecido por obra do acaso, né, Augusto? A pressa do juiz, quer dizer, mostra essa afobação, né, essa pressa, essa angústia do juiz em libertar o Lula rapidamente, do desembargador em libertar o Lula rapidamente, escancararam tudo que eles pretendiam camuflar. Veja bem, ele deu um prazo para a Polícia Federal soltar alguém, isso nunca existiu. Ninguém dá prazo, você emite uma ordem de soltura e ponto, a Polícia Federal faz o necessário, tem que fazer um exame físico, né, no prisioneiro, tem que saber se está tudo bem. É um procedimento demorado, né? Quando dispensou a Polícia Federal desse rito, olha só a maluquice. E queria soltar, quer dizer, quebrou a cara, né? Exato. Quebrou a cara. Onde ficou evidente quem é esse sujeito. Ele já era uma voz solitária num tribunal que, felizmente, tem a quase totalidade dos juízes é composta por gente séria. Ele quebrou a cara e agora ficou evidente o modo de agir do PT. Eles vão tentar fazer isso sempre. Daniel. Isso sempre. Quer dizer, agora, por que fazem isso? É justo fazer isso com um país que já enfrenta tantos problemas? Quer dizer, faz sentido reabrir um caso já decidido só para criar confusão? Que os comparsas do Lula não pensam no país da mesma forma que o chefe nunca se preocupou com isso. Ô Augusto, em relação a essa questão aí que você cita dos comparsas, né? Mas no Supremo Tribunal Federal também tem muitos indicados pelo PT. Aliás, a gente discutia ainda há pouco, até aqui com o José Maria Trindade, que é o modelo americano, né? É a lista tríplice, o presidente da República vai lá e indica o seu escolhido, o seu favorito, só que aqui no Brasil são advogados comparsas, muitas vezes aí que são indicados, promotores, procuradores, o que menos tem é juiz de carreira. Você acha que é um absurdo? Pois é, não tem que ser mudada essa filosofia em relação à escolha? Dúvida, Diana, é o seguinte, comparam o sistema brasileiro ao americano. Há diferenças essenciais. Em primeiro lugar, o presidente indica especialistas em direito constitucional. Porque lá, como deveria ser aqui, eles interpretam a Constituição, se é que surge alguma dúvida. A Constituição americana não é esculhambada como a brasileira, que vive mudando e não é tão grande, é uma Constituição simples, objetiva e inteligente. Mas, ainda assim, há dúvidas a dirimir eventualmente, então é disso que trata a Corte Suprema. São grandes constitucionalistas. Eles realmente têm o tal notório saber jurídico que é aqui exigido só em tese, porque a sabatina do Senado é um chá de senhoras que aprova qualquer um. E nos Estados Unidos é assim, o jeito tem que ser um cara que entenda de direito, sobretudo de direito constitucional. Em seguida, existe um tempo para que a imprensa vasculhe o passado do indicado, a figura do indicado, para saber se ele realmente tem reputação ilibada, se ele merece ser tratado como tal, como um homem honrado. E já houve vários casos de descobertas da imprensa que impediram a consumação da nomeação. E o presidente dos Estados Unidos, fosse quem fosse, nunca chiou. Tudo bem, não pode ser, vai outro. Aqui, as distorções começam com a história do quinto constitucional, que permite que assumam vagas de juízes os caras que nunca foram juízes, são advogados, são professores de qualquer matéria de direito, de qualquer disciplina do direito. E eles, por indicação do executivo, acabam virando
juízes ou desembargadores, como é o caso do Favretto. Ele é advogado, foi indicado pela Dilma por uma vaga no Tribunal Regional Federal, que admite isso como o próprio Supremo. No Supremo, a coisa chega ao limite. É indicado, a indicação é política, não há tempo de se vasculhar a vida da pessoa, que é o dever da imprensa. Quando vasculha e descobre coisas, elas são ignoradas por quem indicou, pelo indicado e pelos seus pares. E ocorre uma sabatina que, como eu já disse, não passa de um chá de senhoras. Então, o Brasil chega a um momento em que se prepara para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal um advogado que foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz de direito, para ingresso na magistratura paulista, que é o Dias Toffoli, e ele vai ser presidente de um Supremo que não tem, no momento, nenhum juiz de carreira. Se eu não estou enganado, o último juiz de carreira foi o Vicente Peluso, que começou o julgamento do Mensalão. Então não são juízes que ficam alterando decisões judiciais tomadas por gente séria. A segunda turma do Supremo é controlada pelo professor de Direito Gilmar Mendes, pelo professor de Direito Lewandowski e pelo advogado reprovado, repito, 2 vezes no concurso para ingresso da magistratura, Dias Toffoli. Como é que isso pode acontecer? Isso mostra que o judiciário brasileiro está em frangalhos e precisa ser remodelado urgentemente. E a partir de iniciativas do próprio judiciário, né, que serão chanceladas pelos homens de bem, porque ainda há juízes do Brasil, e muitos, como acabamos de ver. O Favretto não conseguiu o seu intento criminoso, que era libertar um presidiário condenado em segunda instância. Muito bem, aí a participação sempre esclarecedora do Augusto Nunes, nosso companheiro dos Pingos nos Is,